necrotério de Barbacena, onde os vivos encontraram o silêncio da morte. Há lugares que parecem carregar em suas paredes um peso invisível. Lugares onde o tempo não passa, ou talvez passe de maneira diferente. Entre becos, ruínas e instituições abandonadas, existe um ponto no mapa do Brasil que se transformou em sinônimo de dor, mistério e silêncio eterno. Estou falando do necrotério de Barbacena. Você está no Sombras e Histórias. Um lugar onde a realidade se mistura com o impossível, onde cada relato revela mais do que deveria e onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se desfaz. Aqui exploramos lendas e segredos que nunca deveriam ser despertados. Se tiver coragem, permaneça conosco. Mas saiba, algumas portas, uma vez abertas, jamais se fecham. O início da agonia. Décadas atrás, Barbacena ficou conhecida como a Cidade dos Loucos. Ali funcionava o Hospital Colônia, um local que deveria tratar pessoas com distúrbios mentais, mas que rapidamente se transformou em um depósito humano. Milhares foram internados sem necessidade, sem diagnóstico, apenas porque eram pobres, diferentes ou indesejados. A morte era presença constante, e, para dar destino a tantos corpos, ergueu-se o necrotério. Não havia cerimônia, não havia despedida. Apenas silêncio e o frio das paredes. Ali, entre gavetas e lajes de pedra, os mortos se amontoavam. E dizem que às vezes nem todos estavam realmente mortos. Vozes que não se calam. Moradores próximos relatam que, durante a noite, é possível ouvir gritos abafados vindos do interior do prédio. Há quem diga que muitas almas foram levadas para aquele necrotério ainda respirando, confundidas com cadáveres. Alguns antigos funcionários contam histórias de corpos que se mexiam durante o transporte, de olhos que se abriam de repente na escuridão. Oficialmente, ninguém confirma nada, mas o medo se espalhou pela cidade. E até hoje muitos evitam sequer passar pela rua deserta onde o prédio repousa. O prédio abandonado. Hoje o necrotério está em ruínas. Suas paredes descascadas e portas rangentes parecem vigiar quem ousa se aproximar. O cheiro de mofo mistura-se com algo mais denso, como se o ar ali estivesse impregnado de morte. Exploradores que já entraram relatam encontrar macas enferrujadas, instrumentos esquecidos e até livros de registros manchados pelo tempo. Muitas dessas anotações terminam de forma abrupta, como se quem escrevia tivesse sido interrompido por algo que jamais conseguiu explicar. Aparições e sombras. As lendas dizem que, ao atravessar o portão, uma sensação de ser observado toma conta de qualquer visitante. Alguns afirmam ter visto silhuetas caminhando pelos corredores, mesmo quando o lugar estava vazio. Outros relatam que câmeras fotográficas falham misteriosamente ao tentar registrar imagens do interior. O mais assustador, relatos de vultos que se aproximam lentamente, apenas para desaparecer diante dos olhos de quem os vê. Muitos descrevem uma figura em especial, uma mulher de vestido branco, que vaga em silêncio entre as salas. Uns dizem que era uma paciente esquecida. Outros acreditam que foi uma funcionária que não suportou o peso do que presenciou ali. A maldição do silêncio. Há quem acredite que o necrotério de Barbacena é mais do que um prédio assombrado. É um portal. Um espaço onde o limite entre a vida e a morte se dissolveu, criando uma cicatriz no tecido da realidade. Visitantes dizem sentir o coração acelerar, ouvir passos ao redor e sussurros que mencionam seus próprios nomes. Não importa quanto tempo alguém permaneça lá dentro, sempre sai com a impressão de que algo ficou para trás, ou pior, de que algo veio junto. O necrotério de Barbacena é mais do que uma ruína histórica. É um símbolo de dor, de abandono e de silêncio forçado. É a lembrança de milhares de vidas apagadas sem voz, sem despedida e sem justiça. Mas também é um aviso. Lugares assim não morrem. Eles permanecem, como cicatrizes abertas na memória coletiva, esperando para serem lembrados. Então, se um dia você caminhar pelas ruas desertas de Barbacena e sentir um arrepio inexplicável, talvez seja apenas o vento, ou talvez sejam as vozes que ainda ecoam daquele necrotério esquecido. E lembre-se, não são apenas os mortos que guardam silêncio. Às vezes o silêncio guarda os mortos. Se você teve coragem de chegar até aqui, não saia sem se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim, você nunca perderá as próximas histórias sombrias que revelamos nas madrugadas. Mas lembre-se, ouvir é fácil. Esquecer, nem sempre. O canal Sombras e Histórias ainda é novo e precisa da sua ajuda para crescer. Se gostou do conteúdo, compartilhe com quem aprecia o macabro e ajude-nos a trazer histórias ainda mais sombrias e elaboradas.
Cada inscrição e divulgação mantém viva a chama destas sombras.